nós começamos nossa aula reapresentando o slide mostrado em aulas anteriores. Nesse slide nós temos a apresentação de novos elementos semânticos para HTML5. No frigir dos ovos, o que ele quer dizer aqui é o seguinte, é que existe uma sugestão de organização, de uma estruturação da página. Mais ou menos toda a página vai ter que ter sugere que tenha um cabeçalho, uma barra de navegação, menus, seções centrais e um rodapé. E nós conseguimos baixar da internet um código estruturado com esses elementos HTML, com esses novos elementos HTML semânticos. Nós temos esse código aqui, ó. Vamos mostrar o resultado dele. Primeiro a gente vai editar esse código, entender um pouco esse código. Nós temos aqui a estrutura tradicional do HTML5, head e body. Lembrando, dentro de body, efetivamente, o conteúdo escrito aqui dentro vai ser mostrado pelo navegador. Aí aqui sim, que começa a nossa explicação. Esse arquivo que nós pegamos na internet, ele é estruturado com uma seção header, uma seção chamada section, dentro da seção section, como se fosse uma barra de navegação, seguido de uma seção para artigos e por fim uma seção referente ao rodapé. É mais ou menos, né, de acordo como sugere a nova semântica do HTML5. Detalhe, então quando a gente vai visualizar esta página, olha o resultado. Ela é totalmente diferente do que a gente esperava lá do nosso slide. O nosso slide, a gente nos dá a ideia que nós teríamos uma organização mais ou menos assim. Então, por isso que a gente diz que a organização, esses elementos semânticos, eles não têm valor a nível de mostrar o resultado. Ele por si só não consegue fazer uma formatação, uma estruturação da página, como mostrado nesse slide. A gente viu que nossa página está totalmente sequencial. Seção header, seção footer e assim por diante. Mas nada está perdido. Existe o nosso amigo folha de estilo, CSS, que complementa o HTML. Então, esse mesmo arquivo que a gente pegou da internet, ele veio junto com o arquivo CSS, que faz a diagramação, que faz a formatação dessas seções header, nav e footer. Vamos ver o resultado com a utilização do arquivo CSS. Agora sim, nossa página tem uma estrutura mais ou menos parecida com a que propõe a semântica do HTML5. Existe um cabeçalho, existe aqui uma navegação, um menu de navegação, existe o conteúdo central, existe um footer, né, que é o rodapé. E se a gente for analisar os sites na internet, por exemplo, vamos abrir o site da Universidade Federal do Maranhão. Todos eles são estruturados mais ou menos seguindo esse padrão. Você vê aqui no site da Universidade Federal do Maranhão, nós temos aqui uma seção, poderemos chamar de header, a parte de cabeçalho. Nós temos aqui menus de navegação. À esquerda nós temos conteúdos, aqui um conteúdo central, nós temos pequenas notícias sob a forma de artigos, e lá no final nós temos o rodapé. É muito parecido com o que propõe o HTML5. Podemos também pegar outro exemplo da Universidade Estadual do Maranhão, também segue uma regra parecida. Nós temos um cabeçalho, nós temos menus de navegação à esquerda, nós temos um conteúdo central, também nós temos no final um rodapé. Então isso é meio que uma padronização. A maioria dos sites na internet vocês vão ter elementos, pelo menos um desses elementos, um cabeçalho, um rodapé, um menu de navegação à direita ou à esquerda. Muito bem, o que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer exercícios práticos. Nós vamos fazer um exercício prático para modificar este conteúdo
para um layout mais parecido com um site oficial, mais parecido com um sistema web, ok? Então vamos lá, vamos editar o arquivo diagramação.css, que faz aquela formatação das tags semânticas HTML5. Então nós temos aqui esse arquivo. Só lembrando que no arquivo HTML nós temos aqui a referência ao diagramação.css. Então, no diagramação.css, o que nós vamos fazer? Primeiro, onde existe aqui uma tag seção que engloba a tag de navegação, nós vamos botar a tag de navegação para fora dela. Então perceba, essa tag de navegação ela está fora da tag de seção. E nessa tag, o que nós vamos fazer? Vamos tirar esses elementos aqui, vamos deixar só links. Esses 3 links vão permanecer. Vamos remover esse. Vamos deixar só os links. Ok. Removendo os links. Entre eles, a gente vai fazer aqui até essa barrinha vertical. A gente vai já ver o resultado disso. É necessário que a gente mexa lá no arquivo .css. Vamos até renomeá-lo para diagramação 1. Vamos manter nossa diagramação original intacto. A gente pode bagunçar ele à vontade aqui, qualquer coisa nós revemos o original. Então, essa barra de navegação, ele vai ter o tamanho de 100%. Ele vai ter uma altura, ao invés de 300, uma altura de 30. Mantém a mesma cor de fundo. Ok. Vou salvar ele aqui. Vou voltar para o arquivo HTML. Aqui tá tudo certo. Vamos ver se já mudou alguma coisa. Melhor, a gente precisa, antes disso, já que o arquivo é diagramação 1, a gente tem que fazer referência ao novo arquivo. Muito bem, vamos ver o resultado disso. Olha só. Nós já temos aqui uma barra de navegação com os links aqui dispostos na forma horizontal. E aqui a gente pode criar, nesse espaço branco, a gente pode criar algo como um menu de navegação, menu esquerdo. E aqui seria o conteúdo central, ok? Então vamos lá, criar no arquivo .css, vamos criar algo lá que no HTML5 ele chama de aside. A gente vai pescar aqui esse conteúdo, ó, exatamente essa seção chamada article. A gente vai praticamente repeti-la. A diferença vai ser essa nova seção chamada aside vai ficar à esquerda e vai ocupar 30% da tela. E a cor de fundo dela, vamos botar aqui uma cor diferente. Nós temos a seção article que vai ficar à direita, que vai ocupar 70%. Ok? Certo? Então, nós temos dentro da seção section, vamos criar essa nova seção chamada aside. Aside. E aqui nós podemos colocar menu esquerdo. Vamos ver se já funciona. Pronto. Então, esse aqui é mais ou menos um layout que a gente pode utilizar para nossos sistemas web. Normalmente você tem aqui uma barra de navegação, um menu à esquerda, e à medida que você clica no menu à esquerda, as opções, as telas vão se carregando aqui no conteúdo central. Então percebam,
nós tivemos que mexer bastante aqui no CSS para poder chegar nessa formatação. E agora chega numa parte muito interessante da nossa aula. Apresento a vocês o Bootstrap. O que seria o Bootstrap então?